Olha, vocês por um acaso se lembram da CPMF? Bom, os mais novos podem não lembrar, mas quem tem conta em banco há mais de 13 anos sabe muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? O tributo criado em 1994 no governo Itamar Franco era cobrado toda vez que uma pessoa fazia uma movimentação bancária, ou seja, toda vez que entrava ou saía dinheiro da conta no banco. Era sempre assim, um saque em dinheiro, uma transferência bancária, um pagamento com cartão de débito, de uma fatura ou de um boleto e por aí vai. Agora, gente, com a possibilidade do governo entregar finalmente a proposta da reforma tributária ao Congresso Nacional, o tema voltou à discussão. Após o ministro Paulo Guedes defender a criação de um imposto sobre transações digitais. O presidente Jair Bolsonaro apoia a medida, mas rejeita qualquer comparação com a antiga CPMF. Vamos ver mais detalhes na reportagem do Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a recriação de um imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF. A ideia é estudada pela equipe econômica do Planalto e viria junto com outras propostas, como a desoneração das folhas de pagamento das empresas, mas ainda enfrenta resistência no Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou que não aceita a criação de novos tributos. A maioria dos líderes partidários tem a mesma posição. Bolsonaro segue recluso, já que o último teste dele para a Covid-19 deu positivo. O presidente disse se sentir bem. Ao sair para ver o hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, Bolsonaro deu comida às emas que vivem no gramado da residência e depois interagiu com apoiadores separados pelo espelho d'água. Questionado por uma apoiadora, ele não quis dizer se é a favor ou contra a recriação do imposto, mas disse que a situação dos empresários no Brasil precisa melhorar. Não pergunto se sou favorável, não, porque eu já acho que é maldade essa pergunta. É maldade. A proposta do Paulo Guedes visa desonerar a folha de pagamento. O presidente voltou a defender a reabertura do comércio pelo país, dizendo que governadores e prefeitos sufocaram e mataram a economia com as medidas de isolamento social. Ele também reforçou o argumento do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a eventual recriação de um imposto sobre transações financeiras pode facilitar a criação de empregos após a pandemia. A proposta deve entrar em uma fase posterior da reforma tributária. O ministro Paulo Guedes prometeu ir amanhã à residência do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para entregar a primeira parte do projeto, que deve começar com temas consensuais, como a unificação de impostos federais, estaduais e municipais. De Brasília, Levi Guimarães. Muito bem, vamos debater então essa história da CPMF aqui com o Joel e com o Adriles. Ô Adriles, eu já queria começar pedindo para que você me respondesse uma dúvida que eu acho que não é só minha, mas também dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores. Esse novo imposto é CPMF ou não é? É um imposto sobre transação financeira, é uma CPMF genérica, né? Um era sobre transações bancárias, o e-commerce agora, o comércio virtual, digital está crescendo exponencialmente e o governo está de olho nesse nacho. É complicado, né? O endividamento por causa desse isolacionismo sem método que a gente tanto debateu aqui, vai deixar o governo endividado. E governo endividado, quem paga a conta é o contribuinte. Agora, é uma medida antiliberal, né? Você sobretaxar mais uma vez a população em nome de uma suposta troca para desonerar a folha de pagamento das empresas, eu acho que não tem que fazer, tem que desonerar a folha de pagamento, mas não tem que trocar por nada. O que a gente tem que fazer é uma reforma tributária justa, é um vespeiro. Eu, se fosse o Guedes, faria o seguinte: espera o Legislativo apresentar a sua reforma, ele parece que ele vai apresentar amanhã, unificando impostos, é uma medida ótima, mas sempre vai encontrar algum tipo de resistência burocrática. A reforma da tributária encontra resistência de prefeitos, governadores, deputados, interesses vários. Eventualmente, o que deveria ser feito é exatamente isso: espera a reforma do Legislativo. Essa nova CPMF não vai passar, não tem a menor chance. Eventualmente, isso pode onerar demais o contribuinte, que já está cansado. Essa conta de isolacionismo chegou e vai chegar muito mais forte na população. E a gente tem que fazer uma reforma tributária seguida de uma reforma administrativa. Senão uma coisa depende diretamente de outra. O que o governo tem que fazer não é aumentar a arrecadação, é melhorar
a ação da arrecadação fazer com que o tributo chegue exatamente para serviço do contribuinte. Para isso tem que fazer o quê? Reforma administrativa fazendo o quê? Descentralizar e deixar os impostos serem recolhidos, sobretudo na fonte, com prefeitos e governadores, e o Estado só gerir de cima para baixo. O resto é firula, o resto é medida paliativa que vai pesar mais no bolso do contribuinte, enfim. Muito bem, Joel, esse imposto sobre transações digitais seria uma contrapartida à proposta do governo de desonerar as empresas, acabando com a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários. Na sua opinião, essa seria uma boa solução para gerar emprego e diminuir a informalidade? Olha, Paulo, as evidências sobre a desoneração da folha de pagamento, que é o que o governo quer fazer, elas vão em algumas direções. Algumas evidências de que pode sim, talvez, aumentar o nível de emprego, baixando o desemprego. Outras que ela aumenta a remuneração dos trabalhadores, mas não tem muito efeito no nível de emprego da sociedade. É uma discussão aí sobre a desoneração da folha de pagamento, mas esse é um lado da questão. O outro lado é esse imposto sobre transações financeiras, que é a contrapartida. O Adrilles disse aí que ele gostaria de ver redução da carga tributária. Eu também adoraria. Mas, infelizmente, neste momento, não existe a menor possibilidade do governo reduzir, em termos líquidos, totais, a sua carga tributária. Ele vai ter que cobrar imposto, porque o governo já está com as contas ali se aproximando de uma situação muito difícil, até podemos vislumbrar uma quebra do governo se ele não mudar nada. Então, uma quebra do Estado, né? Não é culpa do governo Bolsonaro, isso é uma trajetória de décadas aí já. Então, não é o momento, infelizmente, de uma redução geral dos impostos. Se vai desonerar de um lado, vai ter que cobrar do outro. A questão é o que vai cobrar do outro lado. Essa nova CPMF que o governo quer fazer é um imposto muito ruim. Eu não sei por que o Paulo Guedes fica insistindo nessa ideia. Ele insiste nisso desde muito antes da pandemia, hein? Desde o início do governo. Teve um secretário dele, que era o Marco Sintra, que tinha essa ideia, também foi demitido. Era o Bolsonaro que falava, não vai ter CPMF, não vai ter... Era o Bolsonaro sendo a voz da razão na economia contra o Paulo Guedes, que insistia nessa ideia. E agora voltou. Eu não sei o que está por trás disso. Por que tem que ser esse imposto? Porque, veja, é um imposto que leva a população a querer se desbancarizar, porque a transação eletrônica ela vai pagar o imposto. Mas se eu transacionar em dinheiro vivo, se eu fizer minhas compras tudo com dinheiro, daí eu não pago nada. Então você incentiva a população a sair do sistema financeiro, que é ruim, até para os dados que a gente tem, até para a segurança das transações no Brasil. E é um imposto que distorce o incentivo das empresas. Então é melhor uma empresa mais verticalizada, que seja uma única dona de todo o processo produtivo, do que uma empresa que transacione com outras. Então, em vez de eu comprar meu insumo de uma outra empresa, eu mesma vou produzir o meu próprio insumo. Ele leva a distorções do sistema produtivo e da organização empresarial. É um imposto assim, realmente muito distorsivo. Não é à toa que tem pouquíssimos países no mundo que usam esse imposto de maneira relevante. Um deles, qual é? A nossa amada Venezuela.